Na noite de ontem, durante coletiva no Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro afirmou que o governo vai compensar a perda de arrecadação dos estados que reduzirem a alíquota do diesel e do gás de cozinha de 17% até dezembro. Além disso, o governo também propôs a isenção de PIS, COFINS e da CID sobre a gasolina e o etanol. E estamos propondo aos senhores governadores o 17% que fica para eles, em uma vez aprovado o projeto de lei complementar, nós, o governo federal, zerarmos o ICMS do diesel e nós pagaríamos aos seus governadores isso que eles deixariam de arrecadar. Também no gás de cozinha, nós zeramos o imposto federal PIS/COFINS desde o ano passado e desde que os senhores governadores entendam que possam também zerar o ICMS, nós, o governo federal, ressarciremos aos seus governadores o que eles deixarão de arrecadar. Também na gasolina e no etanol, lá no projeto de lei complementar, cai para 17% o ICMS e o governo federal se dispõe a zerar o seu tributo federal, PIS, COFINS e CID. Ou seja, a gasolina também deixaria de ter imposto federal. A ideia é justamente que uma parte que venha por esse teto de 17%, essa seja a colaboração dos estados e municípios, e o governo federal, por outro lado, transferindo recursos para qualquer redução de impostos que vá além disso. Tem tempo definido, até 31 de dezembro, e valor definido. E agora há pouco, em coletiva de imprensa, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que os senadores podem votar na próxima semana o projeto de lei que estabelece um teto para a cobrança do ICMS. Já referente ao ressarcimento proposto pelo governo, o presidente do Senado esclareceu que, primeiro, uma proposta de emenda à Constituição precisa ser apresentada. Ouvimos todas as ponderações, os apelos, os pleitos em relação a esse tema dos combustíveis. Eu os trouxe então para o Senado Federal. Hoje, às 11 horas da manhã, nós fizemos uma reunião virtual pelo sistema remoto, uma reunião de líderes partidários. Essa reunião de líderes do Senado houve então uma compreensão por todos os líderes que todas essas iniciativas precisam ser refletidas e naturalmente serão refletidas no Senado Federal e não poderiam avançar de forma precipitada e que era muito importante nós ouvirmos também os governadores de estado. Passada essa fase de elaboração do parecer pelo senador Fernando Bezerra, ouvindo os governadores, ele deve ler o seu parecer na quinta-feira, numa sessão do Senado Federal, pela manhã. Vamos permitir a discussão em torno desse PLP 18 na quinta-feira, com a possibilidade de votação na próxima semana, segunda-feira, numa sessão do Senado, na parte da tarde, para que o Senado possa deliberar sobre o PLP 18. Seja o texto que veio da Câmara, sejam acréscimos que porventura sejam feitos pelo relator nesse estudo que ele tem feito, ouvindo todos os sujeitos, todas as partes. É evidente que numa lógica de redução de alíquota tributária, há um sacrifício da União, há um sacrifício de estados, há um sacrifício de municípios, mas o que o PLP tem que buscar é ter um equilíbrio dessa disposição de ajudar o problema dos combustíveis no Brasil, para que se equilibre em relação a todos os entes federados. Hoje, na reunião de líderes, nós falamos muito sobre o PLP 18 e da perspectiva de apreciação pelo Senado Federal. Então, as PECs, uma vez formalizadas e tendo condição de procedibilidade com essas assinaturas suficientes para a tramitação, aí nós vamos avaliar o momento para a apreciação delas, se devem passar pela CCJ ou se vão direto ao plenário. Isso vai ser uma inteligência coletiva aí de todo mundo contribuir para a solução disso. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que serão votadas até o recesso parlamentar em 15 de julho duas propostas de emenda constitucional para reduzir o preço dos combustíveis e energia. A previsão de votação é com base na expectativa do Senado de aprovar o projeto de lei complementar
18, provavelmente na segunda-feira, que reduz o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte coletivo. Hoje, Lira conversou com jornalistas sobre os subsídios para os combustíveis. Na realidade, nós não quisemos em momento nenhum, e nem é o espírito do Congresso Nacional, retirar a receita de qualquer ente federativo. Mas nós não estamos nessa vertente. Nós estamos na vertente de diminuir um pouco os lucros, os ganhos, a receita crescente com essas alíquotas que no momento de crise inflacionária machucam muito, principalmente os mais vulneráveis. Então a tese do Congresso Nacional, junto com o Poder Executivo, junto com os 27 entes federativos, tem que ser nesse sentido. E ainda sobre este assunto, hoje, após a reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária, o presidente da FPA comentou as medidas colocadas pelo governo para conter a crise dos combustíveis. Nós, da Frente Parlamentar Agropecuária, recebemos essa notícia de maneira satisfatória e aplaudimos a posição do governo brasileiro, que está encontrando uma solução para diminuir o preço do custo de produção. Diminuindo o preço de diesel e também de gás de cozinha, diminui-se custo de produção e achou uma forma de compensar os estados aí pelas suas perdas.